Paz do Senhor, amém? Hoje é dia 21 de março de 2020. A palavra que Deus me deu hoje está em Provérbios 24, versículo 10 ao 12. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Amém? Aqui essa palavra Deus vem falando que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, ou seja, toda vez que tiver adversidade, né, a nossa força ela vai ser pequena, a nossa fé é pequena, a nossa fé vai diminuir. E Deus nos manda, além de nos mandar ser valente nessa passagem, de Provérbios 24, versículo 10 ao 12, ele nos manda livrar aqueles que estão destinados à morte, né? E salvar os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Ou seja, aquilo que está ao alcance das nossas mãos para fazer, é para fazer. Aquilo que não der para nós fazer, Deus faz. Mas aquilo que der para nós fazer, é para fazer. Aqui Deus está mandando para nós irmos resgatar aquele que está pensando em se suicidar, que está manifestando, que está com o filho doente, que está desesperançoso. Tem muita gente doente nesse momento e não é de coronavírus, irmãos. Claro que tem um monte de gente doente de coronavírus, mas eu estou falando de uma realidade que sempre existiu, amém? Porque já teve gripe suína, já teve a época da dengue, já teve aí uma que não estou lembrando agora, uma variedade de epidemias, amém? Se disseres, mas aí eu vou falar para Deus o seguinte, Deus está mandando eu ir lá resgatar, fazer a obra. Aí eu falo para Deus o seguinte, eis que não sabemos. Tipo assim, eu não sabia que tinha gente doente precisando ser orada, eu não sabia que tinha gente querendo se matar, eu não sabia que tinha gente manifestar dentro de casa precisando de oração, eu não sabia que tem gente com casamento destruído, eu não sabia que a pombagira está atuando, eu não sabia que os demônios estavam soltos, que estão destruindo as famílias, né? Eu não sabia que as crianças continuam sendo vítimas de pedofilia e Deus nos mostra uma oração para ir lá resgatar, né? Eu não sabia. Aí Deus responde para Deus assim. Ele já está falando, se porventura vier me falar isso. Aí olha o que Deus responde. Aquele que pondera os corações não considerará, e aquele que atenta para a tua alma não saberá. Ele está falando, eu sei, eu tudo vejo, eu tudo ouço, eu sou justo, eu ajo. Ninguém se esconde de mim. Eu sei o que você pode fazer e o que você não pode. É o que Deus está falando. E no final ele falava assim, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Ou seja, Deus tem uma parábola onde ele chama um servo de inútil. Deus diz que o servo só faz aquilo que o dono manda, que o Senhor manda. E o filho vai além. Então, o servo, Deus chama de servo inútil, aquele que só faz o que Deus manda. Então, quando Deus manda eu fazer algo, eu só faço aquilo ali, mas Deus espera que eu vá além do que Ele mandou, né? Tipo, Deus está na igreja e Deus fala assim, vai lá e varre a minha igreja. Só que eu chego na igreja, eu vejo teia de aranha no teto, eu vejo que o banheiro está sujo, eu vejo que tem que botar lixo para fora. Ah, mas Deus só mandou eu varrer a igreja, irmão. Deus tem nos dado algo e esperado que nós venhamos a observar aquilo que precisa ser feito. Deus vai, aqui ele fala que vai nos pagar conforme a nossa obra. Na parábola do servo inútil, o servo inútil é lançado nas trevas, ou seja, o servo inútil que só faz aquilo que Deus manda. O servo inútil que não, na verdade, ele não está obedecendo ao Senhor, tem ranger de dente para eles. Opa, eu não posso mudar a palavra. Eu já quis mudar a palavra uma vez, porque eu queria continuar bebendo, queria continuar tomando cerveja. Eu queria também
sabe? Eu aceitei Jesus um ano antes de pular carnaval, porque o pai dos meus filhos tinha me convencido que carnaval era bom. E eu ainda falei para ele, tá, eu vou pular. E eu tinha um corpo, irmão, umas pernonas, um corpo morenaço. Então eu falei para ele, tá, mas eu vou de coelhinha da Playboy. Ele não queria nem saber que a mulher dele estava pelada e que a mulher dele estava cheia de maldade. Que ele não queria saber, porque eu era prostituta. Porque uma mulher que seduz a um homem que não é dela é prostituta. De graça, mas é prostituta. E Deus veio me tirando a bebida, veio me tirando da prostituição. Tu não acha que eu queria adaptar a Bíblia ao meu pecado? É claro que eu queria. Em fevereiro, de madrugada eu orando, no meio da oração eu falei, Deus, esqueci do culto das mulheres. Esqueci do culto. Só que depois eu descobri que não tinha esquecido, Deus me avisou um mês antes. E Deus, eu comecei a falar, Deus, me dá o tema, me dá a divisa. Me fala, Senhor, qual é o tema, qual é a divisa. E os dias passando, eu, Deus, cadê o tema? Porque a palavra ela tem que ser revelada. Eu não posso escolher. Deus tem que dar. E os dias passando, eu, Deus, qual é o tema, qual é a divisa? E Deus me deu o tema e a divisa, que é lá em Sulamita, onde o filho da Sunamita morre e o marido pega e manda que leve até a mãe. E a divisa, imagina se ela tivesse parado. Imagina se ela tivesse parado ali diante da morte do seu filho. Aquela situação que parecia que não tinha jeito, essa mulher não parou. Assim como ela conseguiu mover a mão de Deus para que o impossível acontecesse na vida dela, ela viesse gerar esse filho, ela conseguiu mover a mão de Deus para que seu filho ressuscitasse seus sonhos. A divisa do culto de mulheres é essa. E se ela tivesse parado? Gente, hoje vai ter culto, porque Deus, ou ele é maluco, eu não sei, talvez o presidente, o governo, as pessoas que dizem que a igreja deve estar fechada, são mais inteligentes do que Deus. Porque Deus me deu o tema em fevereiro. Será que ele não sabia que ia ter coronavírus hoje, no dia 21 de março de 2020? Você, me perdoe. Outra coisa, ontem eu estava lembrando e comentei com meu filho, ele já tinha até esquecido, que ele falou que já aconteceu tantos casos desses. Em 2017, no começo de 2017, estava chovendo muito, irmão, chovendo muito. E ele abria a igreja, na época, eu congregava lá na Saibreira, com outros pastores lá na Saibreira, e ele disse que estava abrindo a igreja estava vindo 2 ou 3 irmãs. Então, o que ele pensou? Pô, hoje está chovendo mais ainda, eu não vou abrir a igreja, né? E ele me contando depois, ele falou, não vou abrir a igreja. Aí depois ele pensou, vou abrir, se ninguém vier, eu fico lá orando e adorando a Deus. E foi embora, achando que se vier 1 ou 2, a gente fica lá louvando, orando, louvando, orando, louvando, orando, adorando o Senhor. E ele abriu a igreja, chovendo muito, irmão, chuva mesmo forte. E ele disse que não veio ninguém. Mas ele estava lá orando, orando, louvando, louvando. Daqui a pouco passou um rapaz. O rapaz estava atribulado. A vida do rapaz tinha acontecido muita coisa que eu não vou entrar em detalhe. Que, sabe, Satanás tinha trabalhado em todas as áreas da vida daquele homem. E aquele rapaz estava indo para se suicidar, irmão. Não tinha ninguém na igreja, só o meu filho. Ele estava indo para se suicidar. E atraído pela oração, pelo louvor, que meu filho não lembra, porque meu filho uma hora estava louvando, uma hora estava orando, estava sozinho na igreja, as portas escancaradas, ele sozinho nesse mistério, ele Deus, quem passasse na rua falava, pastor tá maluco, tá nem aí se pastor tá maluco, porque só os malucos movem a mão de Deus, amém? O rapaz atraído, ele entrou e começou a chorar, e o Júnior foi, ouviu tudo que aquele rapaz tinha para contar, e orou ele, veio orando, orando, e começou, rapaz, eu vou te ajudar, isso é Satanás, o demônio veio, tal, tal. Há pouco tempo, agora, isso foi no começo de 2017, ele ficou congregando um pouco com o Júnior, mas depois ele sumiu e eu fiquei preocupada com isso. Só que ele mora próximo lá pro lado do Viegas e eu encontrei ele quando eu estava indo pro monte com a Bíblia embaixo do braço, ele estava indo numa igreja e falou que estava congregando lá porque é bem mais próximo da casa dele. E estava muito difícil para ele vir aqui por causa de trabalho, que até portas de emprego Deus abriu na vida dele. Agora imagina se meu filho não tivesse aberto a igreja. Terceira coisa só para terminar. Meu telefone está tocando direto, as igrejas estão fechadas. As igrejas estão fechadas. Há alguns anos atrás, um pastor proibiu os membros dele de virem aqui em casa, atrás de mim. Disseram que se eles quisessem alguma coisa para ir até ele que é o pastor. Tá certo ele.
Pastor tem que cuidar das suas ovelhas e não da ovelha de outro pastor. Cada pastor cuida das ovelhas que Deus deu. Por que eu estou falando isso? A igreja está aberta. Antes do coronavírus, já não vem muita gente. A maioria das pessoas que me ligam, não estou querendo ser grossa, irmão. Estou querendo dizer que pastor tem sentimentos. Pastor chora, pastor fica triste, pastor se decepciona. E eu perdi a conta das pessoas que me traíram, que me abandonaram. Eu não tenho mais conta, irmão, das pessoas que me traíram, que me abandonaram, que me ofenderam. Não tenho mais conta, perdi a conta. Amém? As pessoas me ligam direto pedindo oração. Irmã Márcia, corre aqui, manifestou. Irmã Márcia, meu marido está manifestado. Irmã Márcia, meu filho. Irmã Márcia, meu isso. Irmã Márcia, irmã Márcia está lá o dia inteiro, irmão. Tem filhos que, sabendo que a mãe fala ao meu respeito dentro de casa, ou o pai fala, que quando dá ruim, os filhos ligam para mim, me adicionam e ligam para mim, porque estão dando testemunho de que há unção na minha vida. Mas, irmãos, me perdoa. Me perdoa. Cada pastor deve cuidar da sua ovelha. Porque muito antes do coronavírus, essa igreja já ficava fechada. Outro dia a irmã veio aqui, as pessoas não entendem como magoam a gente, né? Muita gente, irmão, vem aqui, pede oração, aí depois que os problemas estão todos resolvidos, a pessoa diz que vai embora, que vai para a igreja dela. Esse pastor que proibiu os membros de vir aqui, que está certo, ele, por Deus, está certo, cada pastor cuida das suas ovelhas, né? Eu não podia bater a porta na cara da pessoa, então adorei a atitude dele, adorei, porque a pessoa não congrega aqui. Quando dá ruim, ela vem para cá, mas quando tá bom, vai para lá, né? Nós estamos querendo alugar um lugar maior, então quando dá ruim, vem para cá, mas o dízimo dela vai para lá. Então, irmão, a gente fica sempre aqui sem querer alugar, sem querer progredir. Já dispensamos o professor de bateria por falta de condições financeiras de pagar, né? Mas não é porque eu não estou fazendo a obra, não. É de manhã, de tarde, de noite, cuidando da minha mãe, cuidando dos meus cachorros, cuidando do meu gato, cuidando da minha casa. Eu sou pastora, eu sou mãe da minha mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou um monte de coisa, gente. Sou esposa, eu sou Mulher Maravilha. Mas está certo. Cada pastor deve procurar. Aí a irmã veio com um monte de problema, muito problema, muito problema, muito problema. Tenho ajudado ela direto em tudo. E quando ela achou que já estava melhor, ela foi embora e falou assim: não se preocupa não, eu não vou te abandonar. Domingo eu vou estar na minha igreja, mas eu vou estar sempre por aqui. Ou seja, quando der ruim, eu volto. Eu respeito os pastores que fecharam a igreja, irmãos. Respeito, porque é uma coisa chamada livre-arbítrio. Quem sou eu? Se o próprio Deus deu, quem sou eu para questionar uma atitude de Deus? Mas cada pastor cuide das suas ovelhas. O telefone está tocando direto. Independente do coronavírus ou não. Tem demônio que está trabalhando, demônio de gente, como o demônio está contente. A minha tia tinha uma frase que fala assim: quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E hoje eu estou entendendo isso. Os crentes que são feitos para estar, Josué, em frente de batalha, porque não é todo mundo que é para estar na frente de batalha, recuaram e largaram o povo. Então, tem gente manifestado nesse momento dentro de casa, mas não tem líder para ir lá repreender demônio. O tráfico está em movimento. Tem gente ainda, gente. Gente, eu não vou entrar em detalhes para acabar nos planando muito. Mas o diabo está adorando a igreja ter retrocedido com medo. Porque, na verdade, nada mais é do que isso. Não estou falando de membro, estou falando de líderes. De líderes que têm que estar à frente de batalha. Estou falando de líderes. Recuando, que dizem que é prudência, mas, na verdade, estão querendo salvar a sua própria casa. Né? E a palavra fala que aquele que perder a vida por amor a ele, Deus, vai ganhar muito mais. Mas aquele que tentar guardar a sua vida vai perder, tanto essa como aquela lá. Tem mistério, irmão. Respeito, mas vou deixar bem claro, tanto que eu sei que os pastores também vão adorar isso, mas principalmente para quem me liga direto, amo vocês. Mas lembra o que o pastor falou? Não quero ninguém indo lá. Tem problema, vem aqui. Ele está certo.
Cada pastor tem as suas ovelhas. O pastor é chamado, claro que o pastor pode, num momento de socorro, cuidar de outra ovelha, irmão, com certeza. Com certeza. Mas a nossa responsabilidade é cuidar das ovelhas que o Senhor colocou na nossa mão. Amém? Paz do Senhor.